maravilhoso Deus, queremos te dar graças ao Senhor nesse santo sábado. Pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados cometidos ao longo da semana. Pedimos também, Senhor, tua bênção sobre nós, pecadores, homens falhos. Vemos aqui arrependidos em busca de salvação, em busca de perdão, em busca de reconciliação com o Senhor. Que esse desejo seja satisfeito por meio da tua graça, Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso pecador, que vai nos falar da tua palavra hoje. Abençoa, Senhor, a tua igreja que está aqui em busca de louvar o Senhor, em busca de fazer a sua vontade, Senhor. Abençoa, Senhor, a direção. Abençoa, Senhor, todo o corpo da igreja que estará hoje e amanhã presente aqui para te louvar e te agradecer. São essas bênçãos que nós pedimos em primeira instância, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, eu queria convidar a meu irmão, a minha irmã, que tem um testemunho ou um coro especial para agraciar a igreja. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos e em sonhos você construiu, não dê por vencido seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro de alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Obrigado, irmã Rainha, por essa melodia linda. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Vai de encontro com aquilo que vamos falar nesta noite. Mas antes, boa noite, irmãos. Feliz sábado. Queria pedir aos irmãos que estão mais atrás para poderem aproximar. Eu não sei para que gostamos de ficar lá atrás, enquanto tem lugares aqui na frente. Vamos deixar que os irmãos atrasados encontrem o seu lugar, que é lá no final.
Assim, quando eles entram, encontram conforto com aqueles que estão lá atrás, eles também pensam que já chegaram cedo. Mas quando entra, vê que todo mundo está mais próximo. Eles sabem, não, eu cheguei atrasado. Nosso tópico dessa noite é quem você confia. Quem você confia. E vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, estamos reunidos mais uma vez em Teu nome nesta hora da noite, do começo do sábado. Louvado seja o Teu santo nome pela proteção e cuidado ao longo da semana. Queremos, antes de abrir a Tua palavra, pedir o perdão dos nossos pecados. Tu sabes muito bem. Tenha misericórdia de cada um de nós, lava-nos com Teu sangue e nos abençoe nessas horas sagradas. Em nome de Jesus, amém. O nosso texto principal está em Isaías 26, verso 3. Isaías 26, verso 3 diz: Isaías 26, verso 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Outras traduções dizem: tu conservarás em perfeita paz aquele que confia em ti. No verso 4 continua aqui Isaías: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então nós temos esses mandamentos da parte de Deus. Confiai no Senhor nosso Deus, porque Ele é uma rocha eterna. E no verso anterior diz que as pessoas que confiam em Deus adquirem uma paz, portanto, a mente dessas pessoas fica firme, porque Deus conserva a mente dessas pessoas com uma paz que só Deus pode oferecer. Para quem já teve a experiência de ser pai, olhando para um bebê indefeso, para uma criança que acabou de sair da maternidade, que não tem noção de nada, e ela vai crescendo sob o cuidado dos pais, do pai, da mãe, ela não sabe o que é procurar comida, não sabe o que é cozinhar, não sabe o que é se aquecer, não sabe o que é se tirar a sua roupa porque está a fazer calor. Em outras palavras, a criança vive total dependência dos seus pais. Ele, quando vê o pai, ele sente segurança de que tudo vai ficar bem. Mesmo que venha um bandido dentro de casa, ele tem certeza de que meu pai vai me proteger, vai me defender. Então, o amor dos filhos, ou a relação de pai para filhos, ilustra muito bem o desejo que Deus tem de se relacionar com os seres humanos. Os filhos confiam muito nos seus pais. A criança não sabe de nada, absolutamente de nada. Mas a única coisa que ela tem certeza é que ela tem um pai, tem uma mãe, tem alguém que lhe cuida. Mas nós, os humanos, não temos essa certeza, não temos essa confiança de que há um Deus que está cuidando de nós. Talvez porque não conseguimos ver esse Deus. Gostaríamos de ter esse Deus em casa, no escritório, no carro ou em algum lugar. Mas existe sim um Deus, tão certo quanto o ar que nós respiramos, que é verdadeiro, tão certo existe esse Deus. Assim como você tem certeza de que o teu coração está batendo, você está respirando, e você não consegue ver o ar, nem tocar, mas você tem a certeza de que existe, então existe um Deus. Assim como uma fruta que nós podemos, portanto, saborear, sentir o sabor, mas não percebemos como é que aquela laranja ficou saborosa, doce, uma vez que ninguém colocou lá açúcar, ninguém colocou nada. Essa mesma certeza é essa que nós devemos ter de que existe sim um Deus que criou cada um de nós, e Ele é o nosso mantenedor, e Ele está cuidando de nós. Ao longo da nossa vida, muitas coisas podem acontecer a todos nós, sem exceção. E principalmente esses dias das redes sociais, nós somos invadidos quase todos os dias com alguém que está com câncer, alguém que está com um tumor, um pedido de apoio, porque a pessoa precisa de ir para a Índia, precisa de ir para Portugal fazer uma operação e não tem dinheiro. Nós vemos muitos casos de enfermidade, de coisas estranhas e absurdas acontecendo no nosso mundo.
Talvez é aquilo que Jesus disse, que um pouco antes dele vir, haveriam pestes, doenças estranhas, coisas estranhas iriam acontecer com o nosso mundo. E nós conseguimos ver isso. Crianças com diabetes, coisa que não era comum, crianças com tensão, crianças com problema de tumor, de câncer, tumor infantil, câncer infantil, inúmeras coisas, suicídio, tantos dias, tantas palestras para poder ajudar o homem portanto, encontrar paz consigo mesmo. Cancro de próstata, entre outras grandes mazelas que não eram muito normais no passado. E hoje a gente consegue ver essas coisas. Para dizer o seguinte, meu irmão, minha irmã, enquanto vivermos, haverá muitas coisas que vão acontecer na nossa vida e nós não vamos ter resposta para todas as coisas que vão acontecer na nossa vida. Haverá muita coisa mesmo e nós não teremos respostas. E enquanto você viver, você não precisa de compreender tudo na vida, mas confiar no Deus que está no controle de tudo. O mais importante não é compreender tudo o que vai acontecer na vida. Você não vai ter respostas para tudo. Você tem que estar claro sobre isso enquanto viver. Haverá coisas que você vai se decepcionar. Talvez jejuou para uma coisa, orou para alguma coisa. Talvez era um problema de saúde. Talvez queria passar de classe. Talvez estava procurando um emprego. Mas essas coisas não vão acontecer como você gostaria que acontecessem. Mas lembre-se, você não precisa de compreender tudo, mas confiar no Deus que está no controle de tudo. Por isso a pergunta dessa noite é: quem você confia? Nós não precisamos entender todos os detalhes da nossa vida. Basta confiar no Deus que dirige cada detalhe. Existe um Deus que dirige a nossa vida. Nós precisamos de, como disse o texto, confiar no Senhor perpetuamente. O Senhor nosso Deus é uma rocha eterna. Ele não falha, ele não decepciona. Isaías ainda diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Haverá muita coisa que você não vai compreender, às vezes, dentro da sua família. Talvez você tenha sido uma família supersticiosa, uma família difícil, complicada, e você não vai ter respostas para tudo. Mas a única coisa que você precisa de fazer como filho e filha de Deus é confiar em Deus. Entender as coisas traz respostas, mas confiar em Deus traz paz. Entender as coisas, você pode ter resposta daquilo que você quer compreender. Talvez, por que eu estou doente? Por que essa doença veio para mim? Eu estava tão bem de repente, mas de repente já estou com um tumor, com um câncer. Eu estava tão bem, de repente um acidente, de repente alguém assaltou minha casa, perdi meus bens, ou fui cortado um braço. Entender essas coisas vai te trazer respostas, mas unicamente confiar em Deus é que vai te trazer paz. Essa é a proposta do programa desta noite. Muitas pessoas, como diz o remédio natural de Deus, dos 8 remédios naturais que nós temos aprendido, um dos mais importantes é confiança no poder de Deus. E tem-se dito que muitas das pessoas que estão nos estabelecimentos hospitalares internadas, se conhecessem o poder de Deus, provavelmente muitas delas já teriam alta, já estariam em casa. Mas porque nós temos o medo, então o medo toma conta de nós. Na Bíblia, a confiança é o oposto do medo. E João diz: os medrosos não farão parte no reino dos céus. Na Bíblia, nós temos 365 vezes Deus dizendo: estou contigo, estou contigo. Uma vez, para cada dia ele tem uma promessa: estou contigo. De janeiro até dezembro, Deus está do nosso lado. Mas muitas das vezes, quando nós somos assaltados pelos problemas, pelas aflições, nós não cremos mais que Deus está conosco. Nós duvidamos desse Deus. Nós procuramos outras respostas. Algumas pessoas confiam nas pessoas poderosas, nas pessoas famosas, mas até os famosos também têm suas limitações nesta vida. Imagina se a vida pudesse ser comprada. Provavelmente, quase todos nós nessa sala, ninguém iria conseguir comprar uma porção de vida para si mesmo. Os mais ricos, mais famosos, provavelmente, teriam comprado antes de nós. Alguns confiam nas suas raízes, mesmo estando na igreja.
Alguns confiam nos seus avós, nos seus antepassados, para encontrar respostas aos problemas que lhes ameaçam. Mas nós temos aqui essa promessa esse convite do profeta Isaías: confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. As pessoas que depositam confiança nos métodos tradicionais para resolver os seus problemas também se decepcionam. Se fosse verdade que as pessoas que tratam os outros, curam os outros, ou que abençoam os outros para ficarem ricos, por que ele não se abençoa a si mesmo? Por que ele não se resolve os seus próprios problemas? Até eu acho que eles iam viver também eternamente, penso eu. Se eles realmente tivessem as respostas para todos os problemas, acho que primeiro ele ia se dar algo para ele viver eternamente e depois dar os outros. Ou primeiro fazer o filho dele ficar rico, depois os filhos dos outros. Eu não estou a negar a possibilidade de tratamento tradicional ou de cura tradicional. Não. A cura tradicional é bíblica, ela existe, nós devemos usá-la. Mas estou falando todo o remédio tradicional, que a cerimônia, a invocação de espíritos, é contrário à palavra de Deus. Por isso, a proposta de Deus nesta noite é: confia no Senhor perpetuamente. Quem confia no Senhor tem menos sofrimento, menos males para a sua vida. Muitas das vezes, nós queremos respostas para todas as coisas que nos acontecem. Mas entregar o problema a Deus, como eu dizia, traz paz. A fé é confiança. Imagine só você subir um avião, nunca viu a cara do piloto, nem sabe quem é, nem sabe se ele está bem, se está grosso, não sabe, não tem nenhuma informação do piloto. Mas a gente sobe avião com orgulho, tiramos uma foto, não é? Acontecendo. Mas você não sabe quem está conduzindo aquele avião. Mas há alguém, um piloto que quer conduzir a nossa vida, aí nós saltamos do avião. Mas aquele piloto humano que nasceu em Amatanda, que nasceu no Maputo, que você nem conhece, você confia. Mas quando se trata de confiar em Deus, aí você salta do barco. Prefere confiar em outras coisas, outras pessoas, outras informações que você ouve por aí. Mas as pessoas sobem um avião, saem daqui para Maputo, daqui de Maputo para Beira, e não tem noção. Aliás, deixa eu dizer que um dos lugares onde existem maiores orações é quando o avião abana. As pessoas, todos os descrentes ficam crentes naquele exato momento. Quando o avião está em perigo, até aquele que não vai à igreja, que não confia em Deus, também manifesta um tipo de fé para mostrar que nós somos seres que fomos criados com o vazio de Deus dentro do nosso coração. Subimos um carro para Maputo, para Chimoio, não conhecemos o motorista. Aí nós sentamos naquele carro na certeza de que nós vamos chegar aonde? No Chimoio. Mas você nem conhece o motorista, não sabe se bebeu, não sabe quem é, não sabe se é doente, você não tem noção. Mas você sobe aquele carro na certeza de que você vai chegar aonde? No seu destino. E por que quando Deus quer conduzir a nossa vida, nós não confiamos? E a confiança também envolve obediência. Confiança não é só vir à igreja, não é só cantar, não é ouvir a pregação, é mais obediência, e sobretudo quando nós não estamos na igreja. Quando estamos na igreja, é tudo bonito, todos nós estamos, vamos lá assim dizer, com as nossas máscaras, estamos todos bonitos, todos somos crentes e tudo mais, mas a confiança no poder de Deus envolve obediência. Conta-se uma história de um homem mágico, não é? Um homem mágico, que numa cidade como Beira, ele passeava pelo fio, andava no fio de corrente elétrica, no fio de energia, ia de um ponto para outro ponto, num ponto para outro ponto, andando. As pessoas ali embaixo a assistir ele andar, ia para este lado, voltava, ia para este lado, voltava. Mas como aquele senhor está a andar no fio sem cair? E as pessoas já acreditam que eu posso andar mais uma vez, a última vez? Sim, acreditamos. Ele andava para este lado e voltava. Agora peço uma carinha, que eu quero passar com carinha em cima do fio. As pessoas deram carinha, e ele passou com carinha de um lado para o outro. As pessoas, nós já acreditamos que você é capaz de fazer isso. Então, se vocês já acreditam que eu sou capaz de fazer isso, estou a pedir uma pessoa para subir na carinha, para eu passar comigo por cima do fio agora. Aí ninguém subiu. Ninguém mais confiou que ele era capaz de passar com ele por cima do fio. Meus irmãos, minhas irmãs, na Bíblia, Gênesis 1 e 2, é um mundo sem pecado. É um mundo perfeito onde Deus nos cria. A partir de Gênesis 3, é o problema do pecado, é o drama do pecado.
Apocalipse 21 e 22 é um mundo sem o pecado, onde Jesus é o grande vencedor e não tem pecado. Apocalipse 21 e 22. Tudo maravilha. E no meio nós precisamos de confiar no Senhor, entre Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22. Aqui no meio nós estamos, nós precisamos de confiar em Deus, saber que tudo vai terminar muito bem. Se Deus é o piloto da nossa vida, se Jesus é o capitão da nossa vida, então nossa vida está segura nas mãos do Senhor. Às vezes, os problemas da vida sacodem os cristãos. Há muita gente que frequentou essa igreja, hoje não está, porque talvez queriam ver um milagre forte, chegar aqui no sábado, ver alguém a cair, alguém a abanar, alguém ser curado, etc, etc. Mas eu quero dizer para você nesta noite que Jesus morreu na cruz do Calvário para lhe dar a vida eterna, não nos isentar do mal. Enquanto você viver, enquanto você existir, o mal sempre vai existir, porque nós estamos no meio do palco do grande conflito. Haverá momentos na nossa vida que nós vamos ser julgados na cova dos leões, mesmo sendo cristãos. Vamos ser julgados na cova dos leões. O apóstolo Paulo diz que era o grande escritor da Bíblia. Ele diz que eu sofri açoites, fui perseguido no barco, tive espinho na carne, passou por muita coisa. Mas ele era cristão ou não era cristão? Era cristão. Confiava em Deus? Não confiava? Confiava. Mas as coisas acontecem. Ele disse, passei noites em claro, passei por perigos noturnos. Você se lembra de Jó? Um homem fiel a Deus, extremamente fiel a Deus, mas passou por um drama difícil que ninguém já passou. Só de perder um filho, você não consegue pensar mais nada. Imagina ele que perdeu tantos filhos, todos os seus bens, na mesma semana. Como é que ele ficou? E você, quando tem um pequeno problema, acha que Deus já não te ouve, Deus não te quer. Quando tem uma pequena aflição, já quer abandonar a igreja. Por causa de uma situação pequena, talvez por causa de uma situação de saúde que Deus aparentemente não te responde. Talvez por causa de uma tentativa de entrar para a faculdade, ou porque está procurando um trabalho, alguma coisa, e você já não tem a santa paciência de esperar pelo Senhor. Vai talvez em busca de outras respostas. Você se lembra de Davi? Ele primeiro teve que passar por uma experiência difícil. Não foi rei só por acaso. Teve que lutar com Golias. Não é pensar que você só vai ser rei, vai ser chefe, vai ser lá alguma coisa, sem primeiro passar pela provação, sem passar por turbulência, sem passar por dificuldades. Você se lembra de José, do Egito? Você quer ser como José, quer ser primeiro-ministro só, mas não quer sofrer, não quer passar noites a estudar, não quer vender, não quer fazer nenhum negócio, não quer se esforçar, não quer trabalhar, você só quer ser ministro só. Não existe essa fórmula na Bíblia. Você se lembra de Moisés na Bíblia? Um grande homem de Deus, mas ele passou por momentos difíceis também, nós conhecemos a história. Então, enquanto vivermos, meus irmãos, nós teremos dias bons, também teremos dias ruins. Teremos dias bons, teremos dias ruins. A única coisa que nós temos certeza, que enquanto passarmos pelos dias bons ou ruins, Deus nunca vai nos deixar sozinhos. Mas os dias ruins hão de aparecer na vida de todos. Na vida de todos, sem exceção. Haverá um dia que você vai receber notícia de falecimento de alguém que você ama. Haverá um dia que você vai receber uma notícia de que você não está bem de saúde, que precisa ser internado. Muitas das vezes, quando eu passo pelo hospital, às vezes meu coração mexe. Eu devia escrever aqui para todo mundo perceber que esse é o lugar mais importante na cidade da Beira. O lugar mais importante na cidade da Beira é o Hospital Central da Beira. Deve ser um lugar mais limpo, mais cuidado. Nós devemos oferecer roupa às pessoas, devemos oferecer lençóis, comida, porque um dia você nasceu lá e um dia você vai terminar naquele lugar. Mas quando nós estamos nos nossos escritórios, nos nossos carros, estamos nas nossas casas, com nossa TV, com a internet, com a nossa roupa linda, com um bom perfume, nós não temos a noção dessas coisas. Haverão dias bons na nossa vida, haverá dias ruins. Mas a única certeza é que quando os dias ruins chegarem, Deus estará conosco. Nos dias bons, Deus estará conosco. Os dias bons marcam a nossa vida. Os dias bons marcam a nossa vida. Os dias ruins nos ensinam, nos trazem experiência, nos mostram que a vida não é bem aquilo que a gente anda aí a imaginar. Os dias ruins são como uma escola. São como um ouro no fogo para nos purificar, para nos preparar.
para que exista um milagre na nossa vida, tem que passar primeiro pela aprovação. Temos que passar pela aprovação na vida. Não existe milagre só assim, milagre boom. Temos que passar por um aperto. E quando o aperto chegar, a coisa mais importante é ficar junto de Deus e não deixar passar essa chance. Quando você receber um diagnóstico de uma doença terminal na tua vida, fique junto de Deus. Se Deus quiser, Ele vai te curar. Mas se Ele não te curar, Ele continua sendo Deus. Quando você estiver a lutar por uma oportunidade de trabalho, fique junto de Deus. E se o teu nome não sair, permaneça junto de Deus. Se estiver a lutar para entrar na faculdade e teu nome for rejeitado, permaneça junto de Deus. Saiba que Deus está no controle da tua vida. Você não vai ter respostas para todas as situações da tua vida, mas tenha certeza de que o Deus que controla tudo está cuidando da tua vida. Se você for se confiar nele e ser uma pessoa que obedece a Deus. Para que haja cura, é necessário que haja doença. É normal ficar doente. Mas enquanto viver nesse mundo, é normal ficar doente. Não se desespere. Confie no braço de Deus. Para haver vitória, é necessário haver uma batalha. Não existe vitória sem batalha. E também para haver ressurreição, tem que haver morte. Não existe ressurreição sem morte. Então é normal que um dia você vai aparecer na capa do jornal Diário de Moçambique. Você não vai ver, mas os outros vão ver. A sua foto lá, Sérgio Mozangara, João Mário, Pedro, não sei o que. Mas para haver ressurreição, tem que haver morte. Sem morte não há ressurreição. Então você tem que sair com isso na mente, que um dia também vai chegar a sua vez. Moisés, Davi, todos esses morreram. Digo mais, todos aqueles que Jesus ressuscitou, não estão vivos até hoje. Depois da ressurreição, voltaram a morrer. Voltaram a morrer. Então a morte é um processo, é a consequência da desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Para você dar um testemunho de Deus, dói. Para você falar bem de Deus, contar a sua experiência de salvação, de vida, de fé, vai passar por um momento difícil. Pode ser uma doença, como eu disse. Pode ser pressão na escola, até o professor te pressionar para fazer teste no sábado, trabalhar no sábado. Pode ser uma pressão na família, porque os teus pais querem que você vá consultar um avô, um tio, os espíritos do seu familiar, e sem você consultar, você vai ficar mal sozinho. Você vai ficar isolado na família, todos vão falar mal de você, mas você precisa se posicionar do lado do Senhor. Mais importa obedecer a Deus do que ao homem. O pior cenário da nossa vida é o palco do poder de Deus. Quando nós estamos em momentos mais difíceis, é onde Deus atua na vida das pessoas. Quando nós estamos com apertos e nós estamos segurando o braço de Deus, é quando Deus responde às nossas orações. Nem sempre a vitória que nós vamos ter será nessa vida. Nem sempre a vitória que nós vamos ter será nessa vida. Pode ser que Deus permita com que a gente morra, assim como foi João Batista. João Batista foi o homem... vamos lá, a Bíblia diz que João Batista foi o homem mais importante de todos os homens nascidos de mulher, segundo Jesus. De todos os homens que nasceram de mulher, o mais importante foi João Batista. Mas quando chegou a vez de ele ser apresentado perante o rei Herodes, Jesus não apareceu lá para lhe salvar. Foi cortado a sua cabeça. Então pode ser que tua cabeça também um dia vai ser cortada. Não quer dizer que Deus não está contigo, não. Ou que Deus te abandonou. Até João Batista, quando ficou preso, ele disse, mas esse Jesus é esse Jesus mesmo. Desde que eu estou preso, não vem me visitar, por quê? Jesus disse, vai dizer ele, os cegos estão a ver, os coxos estão a ver, os mudos estão a ouvir e tudo mais, mas sou eu, Jesus mesmo. Então, a morte, meus irmãos, é uma vírgula. Todos nós temos que esperar essa ocasião. Mas, lembre-se, se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele continua sendo Deus. E se o mar não se abrir, Deus continuará sendo Deus na nossa vida. Como diz a canção do Jefferson Pilar. Mesmo que eu morra aqui, amanhã eu vou acordar. Essa é a grande certeza. Se nós morrermos aqui, formos deixados na cerâmica, amanhã nós iremos acordar. Mas eu percebi essa semana, pensando um pouco, que nós temos um grave problema na nossa mente. Todos nós, incluindo a mim, temos um grande problema. O nosso problema é que nós medimos a vida com base no nosso relógio. E aquilo nos aperta quando chega a hora, por exemplo, de morrer, nós ficamos a tremer, desmaiar e tudo mais. E parece que é o fim do mundo.
nós deveríamos estar mais tranquilos, mais sossegados. E saber que quando se morre, não se conta nenhum tempo. O único tempo que vem a seguir é a volta de Jesus Cristo. Não existe mais de anos que passaram e tal. Você quer ver tudo o que vai acontecer na Terra. Mas de tudo que aconteceu antes de você existir, você nem estava. Você só apareceu em 1984, por exemplo. Mas o que aconteceu antes de 84, você nem estava aqui. Mas por que você quer que a vida continue? Você tem que estar aqui também na Terra. Por quê? Então, essa concepção de que nós devemos estar aqui, às vezes nos sufoca muito, cria esse medo que nós temos de enfrentar os problemas da vida. Eu queria terminar com alguns textos, enquanto vamos terminando nossa pregação. Salmos 9, verso 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Se você está passando por uma aflição na sua saúde, confia no Senhor. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Salmos 20, verso 7. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Salmos 40, verso 4. Repito, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é minha força, o meu cântico. Ele é a minha salvação. Não temerás mais notícias. Não vais ter medo de mais notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Salmos 112, verso 7. Você não vai ter medo das más notícias. O seu coração estará firme, confiante no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, verso 5. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Salmos 118, verso 8 e 9. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Salmo 125, verso 1 e 2. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é rocha eterna. Confia no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra, desfrutará da segurança, deleite-se no Senhor, Ele atenderá os desejos do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol ao meio-dia que você é inocente. Mas bendito é o homem cuja esperança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca e não deixará de dar o fruto. Jeremias 17, verso 7 e 8. João 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Confie em Deus e confie também em Jesus. Como eu já disse, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Provérbios 16, verso 13. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. João capítulo 5, verso 14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, lançado para outra parte. Peça com fé, confia em Deus, assim como você confia num piloto, confia no Senhor. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Que Deus nos abençoe a termos esta paz inabalável, que reside na confiança total em Deus, a ter uma mente firme, não na nossa vida, não na nossa conta bancária, não no nosso pastor, não na nossa igreja, não num homem, não num presidente, firme no Senhor, Criador dos céus e da terra. Manter a mente firme, direcionando o nosso pensamento para a palavra de Deus e seus ensinos e o seu cuidado. Aí teremos a paz que excede todo o entendimento, que vem dessa confiança em Deus
e no cuidado que Ele tem de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.